Do chamado. E o tema da nossa palavra hoje, o grande impacto de uma chamada, quando ela é atendida. Vira para o seu irmão e pergunta: você tem atendido a esse chamado? Deus, Ele nos chama o tempo todo. Além disso, nós temos uma chamada individual e uma coletiva. Todos que seguem Jesus precisam se dispor a servir, levar o Evangelho e discipular. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 28, onde nós vamos ler essa chamada coletiva que o Senhor Jesus deu para todos nós. Mateus 28, 19 e 20. Glória a Deus. Amém, queridos? A palavra diz assim: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repete comigo: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Queridos, a gente fala de chamado, e uma coisa que acontece quando você obedece ao chamado de Deus, a sua realidade vai mudar. Talvez você tinha um curso de vida todo preparado, talvez você já tinha planejado todas as coisas, mas aí acontece uma chamada individual. E nós vamos entrar aqui em alguns exemplos para você entender. Mas antes de entrar, eu quero dizer que a nossa realidade muitas das vezes não é o que o Senhor Jesus quer para nós. Talvez a gente planeja muitas coisas e insiste com aquelas situações, e o Senhor Jesus está te chamando. E muitas das vezes, algumas dessas situações você vai precisar deixar para trás. Vira para o seu irmão e fala: deixa o que precisar. Vamos lá, eu quero citar alguns exemplos de pessoas que foram relevantes com a sua chamada e que mudaram uma geração, que mudaram um tempo bíblico e que fizeram diferença. E a primeira pessoa que eu cito aqui aos irmãos é Moisés, onde em Êxodo 3, de 7 a 10, você pode perceber que quando Deus chama Moisés, aquele homem estava escondido. Aquele homem tinha realizado um crime. Aquele homem estava totalmente acuado do que era para ele ser, porque ele tinha uma vida boa e de repente, por conta de uma briga, alguém bate em um hebreu, ele se ofende, ele entra naquela briga e, afoito com o momento, ele mata aquele egípcio. E aquele homem foge, como a gente conhece a história. E ele fica 40 anos ali. Vira para o seu irmão: chamado não tem idade. E aos 80 anos, a gente vê o próprio Deus ali naquela sarça, pegando fogo, chamando Moisés. Tem uma chamada para você, o povo está preso, está orando, e você precisa ir, eu vou te enviar. Tinha todos os limitadores para Moisés falar: não vou. Primeiro que eu estou com medo. Eles vão me prender se eu botar o pé lá no palácio de Faraó. Segundo, tem a língua pesada, não sei o que falar. E aí eu trago para nós aqui nessa noite: qual é o limitador que tem, às vezes, travado a nossa vida de romper naquilo que Deus nos chamou? Talvez você olhe para uma situação que você está vivendo e fala: isso aqui que está me parando de servir. Às vezes você olha para vamos botar entre aspas, um pecado, e fala: esse pecado que está me fazendo não prosseguir no serviço. E se você olhar, Deus te chama para várias coisas. Antigamente falava: ele vai ser um pastor, ele vai ser um cantor, mas não, talvez lá onde você trabalha é o seu campo missionário. Talvez dentro da sua casa é o seu campo missionário. Talvez na sua escola, aonde você estiver, o Senhor vai te chamar ali. Amém? E aí a gente olha, Moisés responde aquela chamada. E Moisés vai.
Todos nós conhecemos o embate que foi com Faraó, mas a missão de tirar o povo dali, ele realizou. Ele mudou a história daquele povo, mesmo a gente sabendo que alguns foram rebeldes e tudo, mas a missão dele de libertar o povo aconteceu. Amém? Então, quando a gente olha para os nossos limitadores, a gente tem que dar para cima mesmo. Se a gente olha para uma falha, vamos corrigir a falha. Se a gente olha para uma dificuldade, vamos corrigir a dificuldade. Uma outra pessoa que eu quero citar, que a sua chamada gerou um grande impacto na sua geração. Eu quero falar de Jonas, que está lá no capítulo 1 e 4 de Jonas. Deus chama Jonas para ir para a cidade de Nínive e fala com ele, fala com aquele povo, para eles se arrependerem que o mal que eles estão fazendo chegou até mim. E aquele homem muda toda a história. Não, que é isso? Eu vou para onde eu quiser. Eu vou comprar uma passagem para Tarsis e eu vou lá. Que doideira, né? E aí a gente fica olhando para aquela situação e a palavra de Deus fala assim: Deus permite a tempestade. Olha aí. Por conta do rumo errado que Jonas tomou. E aí daqui a pouco as pessoas começam a se incomodar e começam a procurar saber e descobre que o problema era Jonas. E joga aquele homem para o mar adentro. E a palavra de Deus diz de novo: Deus permite um grande peixe o engolir. E aí no meio daquela situação a gente percebe o arrependimento através da oração de Jonas. Se você ler lá depois, do 1 ao 4, você vai ver a oração de Jonas, ele se arrependendo do caminho errado que ele tomou. E a palavra de Deus diz novamente que Deus falou para o peixe levar Jonas até a beira do mar, da praia. E ali ele entra naquela cidade, mas antes Deus o chama de novo. Então, querido, pensa comigo, o nosso erro não vai atrapalhar a chamada de Deus, mas sim os nossos ouvidos tampados para a chamada dele. Mesmo se nós fracassarmos, ele voltará a nos chamar, como está aqui no texto, diz que depois que ele caiu na beira da praia, o Senhor o chama de novo, vai lá em Nínive e fala da minha palavra para o povo se arrepender. E ele vai, e aquele povo inteiro, inclusive os governantes, se arrependem do que iam fazer, e o Senhor perdoa aquele povo. E o que eu quero mostrar para nós nessa noite, com a vida de Jonas? Jonas é o clássico daquele irmão que escolhe o que vai fazer. Não, eu escolho o que eu vou fazer. Deus mandou eu fazer isso, mas agora não. Deixa para depois. E muitas lutas que nós estamos vivendo, talvez é permissão de Deus para que a gente se volte para Ele. Muitas lutas que enfrentamos, talvez é a confusão da nossa vontade com a vontade de Deus. Fala para o seu irmão, prefira a vontade de Deus. Como eu disse no começo, quando você ouve a chamada e você atende, sua realidade vai mudar. Não vai ser mais como você queria. Vamos pegar um exemplo clássico. Um missionário transcultural que talvez viaja para uma outra cultura. Que dificuldade. Eu conheço um casal que está em Mianmar. Meu Deus, eles contam cada coisa que acontece lá. É uma divisa com a China. É um lugar que não tem nada a ver com o Brasil. Não pode nem falar o nome de Deus naquele lugar. E eles vão ali, devagarzinho, tentando levar a palavra através de uma granja que eles têm lá. E ali o evangelho está indo. Como várias igrejas que estão aí lutando porque não podem, porque o país tem um regime que não permite o cristianismo. E aí, para nós que estamos aqui, nós temos toda a liberdade. E o Senhor fala para nós, vai e faça a diferença. Passando para mais um exemplo clássico de uma chamada atendida. Elias e Eliseu. Vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19 também. Diz assim,
1 Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, então irei com você. Vai e volta, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu discípulo ou auxiliar. Amém? Como nós vemos aqui uma chamada atendida para uma sucessão profética. E aqui a gente abre uma grande fala sobre discipulado, sobre sucessão, sobre legado, sobre honra. Nós, como cristãos, nós estamos vivendo o cristianismo onde precisamos gerar discípulos, gerar pessoas que vão sair das nossas entranhas, pessoas que vão chorar com a gente, que vão rir com a gente, que vão sentar na nossa mesa e vão falar assim, eu precisava de conversar com você, eu precisava de conversar com alguém. E aí a gente vê Elias com uma grande manifestação profética no seu tempo, procurando um sucessor. E ele vê aquele homem trabalhando na lida rural, e ele chama aquele homem. Eliseu poderia ter falado, não posso não, tem que guardar esse monte de boi aqui, tem que dar um jeito aqui nessa situação toda, depois eu vou. Ele foi no mais importante, deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. Foi lá, despediu e voltou. Quando ele vem, ele honra aquele homem que o chamou. Cozinha os bois, 2 bois, pessoal faminto demais, para comer 2 bois. E a palavra fala que ele cozinhou aqueles animais, e dali ele os seguiu. A palavra diz, ele voltou, apanhou sua parreira de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. E eu pergunto para você, será que Eliseu não tinha plano para esses bois? Eu vou continuar aqui, talvez eu compre algum desses bois, para continuar ganhando dinheiro aqui. Eu quero ser um grande empresário do agronegócio, eu quero ter vários bois, eu continuarei aqui. Eliseu não falou com ele, eu te dou garantia. Ele só chamou. Muitas das vezes, nós vamos estar procurando garantias para a gente nos dispor ao que o Senhor quer. Isso não dá certo, porque as coisas do Senhor são sobrenaturais. Vira para o seu irmão e fala, são sobrenaturais. Eu nem sei beber nessa taça, quase caiu da minha mão. Bonito, parabéns. Então, queridos, o Senhor está te chamando. O Senhor está chamando a todos. É bobeira nossa a gente achar que o Senhor só está chamando aquele irmão de oração, aquela irmã de oração, aquele pastor, aquela pastora, isso é tudo balela. O Senhor tem uma chamada individual e coletiva para nós todos. E nessa hora, quando a gente vê essa questão de Elias e Eliseu, a gente começa a pensar, quem está saindo de nós? De onde eu vim? Você se lembra quem te chamou para cá? Você se lembra quem te falou a primeira palavra de Deus? Quem te orou por você a primeira vez? Quem te convidou? Você se lembra disso? E aí que está. Você está retribuindo isso para alguém? Você tem aberto a sua casa para tomar um café com alguém e falar de Jesus? Hoje é o tempo para isso. Hoje é o tempo de você convidar aquela pessoa como Jesus convidava os pecadores, e lá na casa de Mateus se sentaram todos juntos. A gente tem preconceito com isso ainda. Será que abriríamos nossa casa para alguém, vamos botar entre aspas, que teria uma falha muito grande diante da sociedade e mostrar Jesus para ela ou para ele? Isso que o Senhor tem nos chamado, a ser uma pessoa que vai
ter discípulos, que vai ter sucessão, que vai ter legado e que vai honrar a quem está com você. Amém? E diante disso, eu quero ir agora no maior dos maiores, né? Jesus, que foi aquele que chamou os discípulos. E o texto mais conhecido, eu até convido você a abrir comigo, Mateus 4,19. Mateus 4, versículo 19, que vai dizer assim: E disse Jesus: Vem e me segue, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Tem muita dificuldade em entender isso. Quando fala assim, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Talvez as nossas redes seja aquilo que eu falei no começo, seja alguma questão mal resolvida, talvez seja um impasse que nós temos e não queremos mexer, talvez seja um perdão com um familiar que a gente não quer nem ver, talvez o deixar as redes seja mudar o pensamento e ser o que Jesus quer que a gente seja, e não ser o que eu quero. Por quê? Pensa comigo, queridos, se todas essas pessoas que eu citei, se elas continuassem pensando na vontade delas, talvez elas nem teriam sido citadas na palavra. Então hoje nós desafiamos a todas as pessoas a entenderem que elas também são chamadas. E como antigamente isso foi muito confuso, como eu disse, falava que é o cantor, o irmão de oração, o pastor, é o fulano, é o líder. Não, queridos, são todos nós. Vira para o seu irmão e fala, é você, Deus está te chamando. E Lucas 9 vai dizer assim, versículo 1. Isso também é para você. Reuniu os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para falar do reino dele. Ele te deu essa autoridade. Você tem autoridade para curar os enfermos. Pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Você não precisa vir para o púlpito. Fala com quem está perto de você. Fala com aquele amigo que você senta todo dia, você conversa com esse amigo, fala com ele. Manifesta a sua vontade. Quando alguém falar, eu estou com uma dor de cabeça, fala com ele, posso orar por você? E vai lá, ora por essa pessoa, Senhor, repreende essa dor de cabeça. Aí imagina, a dor de cabeça vai embora, porque Deus te deu autoridade. Como vai ficar essa pessoa? Ela vai querer saber o que está acontecendo. Aí você vai falar, Jesus, querido, vamos lá na igreja comigo, vamos na célula, no grupo, como é que vocês chamam? Nas células, vamos comigo. Tudo tem um início. O problema é que muitas das vezes a gente está demorando para iniciar. Muitas das vezes a gente está deixando para o irmão que sabe mais, para o irmão que fala melhor, e o Senhor está chamando todo mundo. Amém? Precisamos ter fé para viver a chamada de Deus. Precisamos saber que, João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É de quem? É do seu interior. Não é de alguns, é de todos nós. E a grande questão é, você tem crido que de você tem saído água viva? Eu convido a você a acreditar que todo dia que você sair de casa, clamando ao Senhor, aonde você for, rios de água viva vão fluir de você. Você vai chegar em um ambiente complicado, talvez você não vai precisar nem falar. A sua vida vai trazer a presença de Deus naquele lugar e as coisas vão mudar. Nós somos agentes transformadores, queridos.
Imagina, tudo aquilo que aconteceu com os discípulos, pode acontecer com a gente. A gente às vezes bota uma distância entre a Bíblia e a nossa vida. Tira essa distância. Por quê? A palavra de Deus diz em João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Aí muitas das vezes olhamos para o final de ano igual nós estamos, e vemos quantos frutos nós colhemos esse ano. E quando eu falo de frutos, são bênçãos, são situações que Deus nos deu vitória, são vidas que nós trouxemos até o Senhor, são situações que Deus nos deu vitória. E isso é para quê? Para glorificar o Senhor. E aí pergunta para quem está do seu lado: você teve muitos frutos? A palavra vem dizer, os frutos vão mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Não é aparência, não é eloquência, não é carisma, nada disso, é os frutos. Eles vão mostrar que nós somos discípulos do Senhor. Alguém pode tampar 10 pedras em você, mas se você estiver frutificando, fique em paz. Às vezes alguém pode falar alguma coisa que te ofendeu, você está frutificando, fique em paz. Quem está te garantindo é o Senhor, amém? Abra comigo João 14:12. Mais uma coisa que nós precisamos crer para viver essa chamada linda que o Senhor tem para nós. Diz assim, João 14, versículo 12: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maior do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus falou que você ia fazer coisas maiores do que Ele. Aonde está a nossa fé para crer nisso? Se você for olhar o Evangelho, ali no Evangelho, Pedro lá na frente já faz algo que Jesus não fez. A sombra de Pedro curou. E a gente tem que progredir o Evangelho. A nossa vida é o Evangelho. A nossa história é o Evangelho de Cristo na terra. Agora, às vezes a nossa fé está pequena. Às vezes o problema está maior. E a gente está olhando para o problema e deixando a fé de lado. Eu falo com os irmãos nessa noite: olhe para a fé, olhe para Jesus, construa sua vida em oração. Se o problema cresceu demais, continue orando. Se o problema aumentou de uma forma que você perdeu o controle, continue falando com Ele. Talvez você não está tendo força para ajoelhar e orar ali na sua cama mesmo. Continue falando com Ele. Esse ano tive algumas provas muito difíceis. E eu lembro de estar noites acordado ali falando com Deus. E a coisa ia se resolvendo. Tem coisas que ainda não se resolveram. Mas eu quero trazer esperança para o seu coração. O Senhor Jesus, Ele tem ainda te chamado, mesmo com os problemas. O Senhor Jesus ainda tem desafiado você, como Ele fez com Jonas. Talvez você saiu ali na beira da praia agora. Talvez você está reiniciando uma história complexa. E o Senhor está falando: vem, eu vou te ajudar. Vem, eu vou te enviar. Vem, você vai salvar os seus primos. Você vai salvar seu marido da bebida. Vem, eu vou ajudar você a resgatar a sua esposa. Eu vou te ajudar a resgatar seu filho dessa vida. Vem, você vai ser um exemplo no seu trabalho. Não pense que os limitadores vão te parar. Eles não vão, a não ser que você permita. Vira para o seu irmão e fala: não permita nada te parar. 1 Pedro, abra comigo, por favor. 1 Pedro 2, 9.
Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? O Senhor te chamou. E eu recordo de quando ainda eu não era um cristão. Talvez muitos possam se encontrar na mesma posição hoje, porque o mundo ele tem atraído as pessoas, mas você está lá para ajudar. Você está lá para chamar essas pessoas. E quando eu estava perdido, alguém me chamou. E eu lembro que eu ignorava essa pessoa. Ele era até líder de louvor. Ele vinha numa calçada, eu pulava para outra. Ele ia lá na outra atrás de mim. E aquilo foi, vou dizer a verdade, aquilo foi me cansando. Até que um dia eu falei, eu vou lá na célula dele para ver o que acontece. Rapaz, eu vou falar para você. Deus coloca amor no coração de umas pessoas que para você ignorar ela um monte de vezes e ela continuar te chamando, é só Deus mesmo. E é o que a gente está trabalhando aqui. E naquela célula, eu comecei a voltar para o Senhor. No ensaio do louvor, ainda não tinha ido na igreja, eu aceitei Jesus de novo no ensaio. E ali eu comecei a construir a minha vida com Deus de novo. Mas precisou de alguém me chamar. Precisou de alguém ter paciência, porque eu era enjoado, e continuar insistindo. O que eu quero chamar a sua atenção? No meio de toda a nossa problemática de vida, tem alguém esperando o seu convite para estar aqui. No meio de toda a realidade que talvez a gente vai falar, a culpa é da política, a culpa é disso, é daquilo, você não perdeu a sua chamada. Você não perdeu o brilho que Deus te deu. Você não perdeu o fluir de rios de água viva que saem de você. A situação ela complica porque às vezes a gente acha assim, não, Deus não está me usando nada. Ainda estou com problema no trabalho, estou com problema com meu filho. Queridos, não entra nessa barca. Viva a sua vida e continue chamando, continue convidando, continue cuidando de alguém, abra sua casa para cuidar de alguém e viva essa chamada. E para a gente poder ir finalizando, precisamos atender a chamada sem distração, sem religiosidade, sem desculpas, sem negligência. Muitas das vezes a gente vai ter muita distração para essa chamada. O Senhor já te explicou o que é para fazer, mas você está distraído com um monte de coisa. E eu falo isso de cadeira. Teve muitas coisas lá na igreja esse ano que a gente não conseguiu fazer. E quando a gente foi analisar, a gente distraiu com outras coisas. E às vezes o importante ficou para trás. Então o que eu digo para você, priorize o que é importante. O que é importante? Salvar pessoas. Nunca encha a sua agenda com coisas que não vão salvar vidas. Se você está enchendo a sua agenda com coisas que não vão remeter vidas para Jesus, reavalia a trajetória. E a religiosidade ela nos atrapalha na nossa chamada. Às vezes como igreja a gente entende que uma chamada é uma coisa relativizada e não é. Você pode estar aqui desempenhando algum ministério, mas se de repente Deus te atinar para outra coisa, como você vai reagir? Você vai ficar ali só porque você já está? Olhe para o que Deus está te chamando. Talvez você pode estar dando muito mais serviço do que você está dando hoje. Talvez você pode se dedicar mais, chegar perto do pastor e falar, pastor, o que eu preciso fazer? Me ajuda a entender o que Deus me chamou. Ele vai te ajudar. Ele é o anjo da igreja. E às vezes a gente tem vergonha de fazer isso, né? Mas se você tem dúvida da sua chamada, senta com o seu pastor, converse com ele. Ele vai te dar um caminho para você saber o que fazer. O ponto, negligência, é aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não faz. Olha, é para fazer isso, fulano, vai lá. Daqui a pouco passa um tempo e não fizemos nada. Isso também atrapalha o que Deus quer na nossa vida. E eu acho que o principal, que a gente às vezes entra muito atrás, que é as desculpas.
Quantas desculpas nós vamos dar ao que Deus chamou a gente para fazer? Ah, não, está chovendo, ah, eu não posso, ah, eu estou fazendo faculdade, ah, eu estou estudando à noite, estou estudando de manhã, ah, eu trabalho até tal hora. Querido, já falei, seu estudo na sua faculdade, ali pode ser seu campo missionário. O seu trabalho pode ser seu campo missionário. A sua família. Então, não desperdice o tempo. A hora está chegando. Os campos estão brancos. O tempo de colher é agora. Imagina que existe uma pequena janela para a volta de Jesus. A gente não sabe o tempo, mas olhando como estão as coisas, a gente sabe que tem algo acontecendo. E aí, o seu vizinho que você gosta tanto, vai ficar? O seu amigo que você gosta tanto, que quando vocês estão lá, você vê que ele precisa de ajuda, mas eu falo assim, ah não, eu não tenho capacidade. Você tem capacidade, você tem unção, o Senhor liberou uma unção sobre a sua vida. O que precisa é a gente permitir uma mudança, porque quando o Senhor nos chama, a nossa realidade muda. Em vez de você estar vendo o Jornal Nacional, você vai estar tomando café com alguém, você vai estar fazendo uma visita, você vai estar aqui na igreja fazendo um momento de oração, mas a nossa realidade muda quando Deus nos chama. E entenda isso, como eu falei de Moisés, falei de Jonas, falei de Elias e Eliseu, falei de Jesus, é tudo para ilustrar que a vida desses homens mudaram, mas mudaram para melhor, amém? Porque eles estavam enquadrados na vontade de Deus.